Ou a gente vai transbordar desse amor, desse favor, dessa graça de Deus, para que a vida de muitos possa ser impactada, ou o resultado da nossa vida será exatamente isso: abrir a nossa boca para reclamar até daquilo que Deus já fez em nosso favor. Vou repetir: Deus já fez em nosso favor. Deus já fez em nosso favor. E com direito à toquinha, eu quero falar um pouquinho sobre Lucas 15, a narrativa do pródigo. Lucas 15? Pode sair alguma coisa aí de diferente do que está ali? Nada novo, é. Nada Só pra gente relembrar. Abre em Lucas 15, deixa aberto aí. A Bíblia é um livro muito simples. No meio da sua simplicidade acaba sendo complexo. E dentro da sua complexidade ele é poderosíssimo. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e mãe, a Bíblia não está querendo dizer, mas ela também diz que o filho que não honra não é filho. Que o filho não é por ele ter nascido. A filiação se dá pela honra. Se a gente não entende isso, nós não conseguimos entender a dimensão do que é verdadeiramente ser filho. Entende? Por que que Jesus Cristo foi filho de Deus, manifesto na terra? Eu vim para fazer a vontade do meu, em momento algum houve a vontade do filho. Ele manifestou a totalidade da vontade do pai, do ensino do pai, do querer do pai. Aos 12 anos de idade, ele chegou para os seus pais terrenos e falou: olha, aprove que eu estivesse cuidando das coisas do meu pai. Filho, automaticamente honra. É por isso que até a repetição do texto diz isso. Filho, honre pai e mãe, para que você vá bem ou para que se prolongue os dias na terra. Dentro desse princípio da honra, o Senhor estabeleceu uma recompensa. O texto vai dizer em Gênesis 46 e também em Gênesis 48 que José não era o filho mais velho de Jacó. Mas esses textos vão dizer que Jacó tinha dado uma porção de terra mais excelente para José do que para todos os demais irmãos. Dentro da honra, o Senhor estabeleceu um negócio chamado primogenitura. Então, o primogênito tinha direito a receber uma porção dobrada de todos os bens, de todas as heranças que o pai tinha que precisava ser dividido. Que nesse caso, quem recebeu foi José. De todos os filhos de Jacó, quem mais fez, quem mais trabalhou, quem mais evidenciou ser filho? José. Por quê? Ele foi para o Egito. Quando todo mundo daqueles tempos estava passando fome, quem foi que alimentou? José. José. Quem foi que honrou o pai? José. Quem recebeu a porção dobrada de Jacó depois de José? Os filhos de José. Então a honra desperta a primogenitura, que desperta uma realidade de recompensa dupla e que alcança a descendência e que alcança a geração. Em 1 de Crônicas, capítulo 5, vai dizer que o filho mais velho de Jacó era Judá. E ele não recebeu a primogenitura porque ele deitou com a concubina de seu pai. Rubem, desculpa. Porque ele se deitou com a concubina de seu pai. Desonrou o pai. Desonrar. Então, como ele não honrou, ele não pôde ser acessado como, nem primeiro, como filho. Ele não pode ser acessado como filho, porque ele desonrou o pai. E já que você não é filho, você não tem direito a receber uma porção dobrada do que o seu pai deveria te entregar. Então, filho está relacionado à honra. Não é porque você nasceu de A a B que você é filho. Você é filho estabelecido a partir da honra. Estamos entendendo até aqui?
Segundo ponto extremamente importante disso. Vou nem abrir o texto, todo mundo conhece. Você conhece a história de Eliseu e a história de Elias. Deus mandou Elias chegar e ungir Eliseu como profeta no seu lugar. E Eliseu estava cuidando de bois no último lugar da fila. E isso já remete muito ao Novo Testamento, que vai dizer que os últimos tem que ser sempre o primeiro. Eu quero fazer propaganda para o ensino do Edson, que está sendo fantástico. Ser o melhor. Como é, Edson? Você sentiu isso? Nem sempre é a melhor opção. Ser o melhor nem sempre é a melhor opção. Ser o melhor nem sempre é a melhor opção. Né? Então, Elias ungiu Eliseu no seu lugar. Só que um dia, Eliseu chegou para Elias e falou assim, Elias chegou, me pede o que você quiser que eu te darei. Qual foi o pedido de Eliseu? Porção dobrada. Ele estava querendo o quê? Não. Ele estava querendo entrar em um lugar que nenhum dos outros que estavam na escola do profeta tinha entrado. Todos os profetas daquele lugar eram filhos de Elias. Todos eram filhos proféticos de Elias. Só que Eliseu entendeu algo. Dentro desse monte de filhos que você tem, não existe um primogênito. Para receber essa porção dobrada, eu preciso acessar um lugar que nenhum deles tem. Ou então, no meio de todos os filhos, não houve um que honrasse. Um que chegasse a honrar. Então, olha a desonra que Eliseu passou. Olha, ficou sabendo que amanhã, seu senhor, ele está lá, ouvindo o que os outros profetas estão falando, e acompanhou ele em cada uma daquelas escolas. Então, daquela estrutura, o Senhor está estabelecendo Eliseu como primogênito. Por isso ele teve acesso a uma realidade dobrada que viveu seu pai, que era Elias. De todos os profetas do tempo de Elias, você não escuta falar de um outro profeta. E quando aparece, é um anônimo que aparece aqui e ali. Mas se você for olhar da Bíblia, você vai ver que Eliseu viveu uma dimensão de milagres exatamente o dobro de vezes que Elias viveu. Então, para que nos serve a primogenitura? Para poder receber uma porção dobrada. E por que você precisa receber uma porção dobrada? Não é para você fazer o pouco que você faz. Por que você é cristão? Para se diferenciar de um povo que não é. Isso não significa que você tenha mais o direito de viver igual, de falar igual, de andar igual, de se comportar igual. Porque o Senhor entregou algo excelente para você. E aí, a partir desse ponto, nós entramos na história do filho pródigo. E a narrativa diz o seguinte, que o menino mais novo chegou para o pai um dia e falou assim, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai entregou a parte da herança do filho mais novo. Só tem um detalhe nisso. Para esse menino, que é o filho mais novo, receber a parte dele da herança, o mais velho precisa ser contemplado. Então o mais velho teve que ser chamado, olha, seu filho vai receber aqui uma herança de R$1.000, só que para ele receber a herança dele de 1.000, eu preciso entregar a sua de 2.000. O filho então pega essa herança e some no mundo, a gente já conhece a história, ele pinta e borda, ele vai para o pagode, ele vai para a pisadinha, aí depois ele volta. As coisas no texto, que elas são extremamente profundas e fantásticas. Primeiro ponto disso que me chama muita atenção, e que eu oro todos os dias, na certeza em Deus, que isso não nos alcança, é porque aquele menino era um pastor de porcos. Segundo ponto, se esconde onde você quiser. O lugar mais estranho que você tiver, Deus ainda vai falar contigo. Se achar que está difícil, pode ler o livro de Jonas, que você vai ver que o texto diz que Jonas estava na entranha do peixe. E ele orou da entranha do peixe. E Deus ouviu e respondeu. Só que não falou com Jonas, falou com o peixe. Porque muitos de nós temos problema com as nossas orações. Porque nós oramos a Deus pedindo a solução do nosso problema e nós queremos a resposta de Deus. Só que Deus não tem que falar com a gente, que Ele está resolvendo algum problema. Quem orou foi Jonas. Quem precisa receber uma ordem para colocar Jonas no lugar que ele tem que estar agora é o peixe. Deus não tem mais que falar com Jonas. Quem precisa ouvir a voz de Deus agora é o peixe. Deus não precisa mais falar contigo. Quem tem que ouvir a voz de Deus agora é o problema que você está apresentando a Ele. É a causa que você tem que colocar diante dele. O menino cai em si e volta. O texto diz que o pai estava esperando. Se antecipa, abraça, acolhe, a festa e por aí vai. Dentro de casa ficou o menino que recebeu a porção dobrada.
E aí, a partir do versículo 25, vai mostrar a história desse rapazinho, que é uma cena linda. E essa história representa muito eu e você. Olha como é que está escrito. O seu filho mais velho estava no campo e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Por que é irmão? Porque o mesmo nível de desonra que esse menino mais novo que foi estar, o filho mais velho que ficou dentro de casa fez o mesmo. A diferença começou agora, a partir do momento que ele volta, a partir do momento que o menino mais novo se arrepende, começa a entender a fala do pai que vai ter lá na frente. Seguimos na frente. Mas ele se indignou e não queria entrar, e, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Tem alguma coisa errada aqui, não? O menino mais novo receber herança, o mais velho tem que receber uma porção dobrada. Se o menino mais velho recebeu a porção dobrada, por que ele está dizendo que o pai nunca deu um cabrito? Quão ingrato nós somos. Tem milagre para contar, gente, no da sua vida? Deus já fez alguma coisa por você? Jaqueline, Deus já fez alguma coisa por você? Edson, Deus já fez alguma coisa por você? É muito fácil a gente falar agora que não, né? É muito fácil a gente abrir a boca e falar: fomos nós que conseguimos, que foi o meu trabalho que trouxe, que foi o meu amigo que me deu, que foi, e nunca querer reconhecer Deus naquilo, mesmo tendo recebido de uma maneira surreal e extraordinária. E aqui tem um outro ponto fantástico. Ele disse que nunca transgrediu um dos mandamentos do pai. Obediência é bom, mas nem todos que obedecem honram. Nem todos que são obedientes estão no caminho da honra. Eu vou citar o Miguel aqui, que é lindo. Eu vou cortar essa parte. O Miguel de vez em quando ele obedece. Até porque sabe que se não obedecer, eu dou uma mãozada dentro, o bicho fica aí do lado dele, né? Mas você precisa ver a cara que ele vai obedecendo. Uma coisa linda. Gostando. Ô, vô, você é demais. Obrigado por você ter pedido para eu fazer isso. E isso nem sempre celebra a honra. Então não é uma obediência com gratidão. Muitos de nós, escute bem, muitos de nós só não pecamos mais por medo do pastor descobrir, a vergonha que pode ser quando a Abel ficar sabendo, e por aí vai. Isso não é obediência, e nem tampouco honra. Muitos de nós só servimos a Deus porque nós morremos de medo do inferno. Vai que, como diz o pastor Cláudio Duarte, chama a nossa senha. Chega lá o lapeta, como diz o Francimar, tá na porta esperando. Ô, você chegou? É dia de festa. Então, não é por obediência e também não é por honra. Então, esse menino que fica em casa representa muito quem eu e você somos. Ingratos. Nós recebemos de Deus e, em vez de nós fazermos dobrado como fez José, em vez de nós fazermos dobrado como fez Eliseu, a gente guarda, entesoura, ou gasta, já que ninguém vai ficar sabendo, já que o texto não diz o que foi que ele fez com essa parte, e ainda se acha no direito de ir lá reclamar mais, ou que nunca recebemos, ou que nunca nos deu. E aqui cabe a pergunta: para que queremos dons? Para que nós queremos entender as Escrituras? Por que nós queremos ter orações respondidas? Para que serve, dentro de uma linguagem, essa primogenitura acionada dentro da nossa vida, dentro dessas áreas, dentro desses campos? Por que nós queremos ser diferente de alguns dos nossos irmãos? É muito mais fácil a gente se comportar como esse irmão que teve coragem de pegar, gastar, se arrepende, volta, pai, pequei, que é uma coisa que nós não fazemos, que eu nunca entendi porque crente tem tanta dificuldade de pedir perdão. Só mostra a distância que nós estamos das Escrituras.
do que a gente ficar em cima desse patamar de arrogância, de suposta soberania pessoal, porque isso não tem nada a ver com o reino, de achar que as coisas têm que ser exatamente desse jeito. Para que serve então essa primogenitura em nós? Então, e nem precisa ir muito longe. Nós já temos exemplos muito práticos disso dentro de nós mesmos. Alguns irmãos oram em línguas, outros interpretam sonhos, outros são profundos conhecedores da palavra. Então, só tem um conhecimento assim fantástico, um dom. Mas, na prática, é algo que tem só para si. Não alcança o outro, não impacta a vida do outro, não reverbera de nenhum modo, de nenhuma parte. Por que nós queremos porção dobrada? Por que nós somos salvos? Por que a graça do Senhor nos alcançou? Por que o Senhor insistiu com cada um de nós? Por que você, Genival? Por que o Senhor não te deixou onde você estava? Por que você, Jaqueline? Por que o Senhor não te deixou no mar onde você estava? Por que cada um de nós? Ou a gente vai transbordar desse amor, desse favor, dessa graça de Deus, para que a vida de muitos possa ser impactada, ou o resultado da nossa vida será exatamente isso. Abrir a nossa boca para reclamar até daquilo que Deus já fez em nosso favor. Vou repetir. Deus já fez em nosso favor. Deus já fez em nosso favor. Sem querer envergonhar. Mas não tinha necessidade de nós estarmos aqui hoje com essa mesma matemática. Porque o que nós estamos vivendo aqui hoje é pedir para Deus fazer de novo aquilo que Ele já fez. Desnecessário. Há um outro texto que diz que uma vez Deus falou, duas eu ouvi. Esse ensino de Deus tem que reverberar dentro da nossa vida de uma forma tão intensa que não tem necessidade de Deus falar de novo. Deus falou. Deus falou. Acabou. Hoje não. Deus fala, a gente vai por confirmação, isso, aquilo. Não, gente. Deus falou. Então, vamos seguir no texto? Versículo 30. Ele diz assim: vindo, porém, este teu filho. Ele se colocou exatamente no lugar que ele está. Então, o fato de ter nascido ali não importa. Porque como ele não honra, ele não é. Ele está revelando que exatamente ele não é filho. Porque ele não acessa o caminho da honra. Ele não concorda com a atitude que o pai tomou. Olha que estranho. O servo, isso é, o empregado da casa, que o menino lá na lama disse que o pai tratava melhor, reconhece a bondade do pai manifestada no filho. O filho não. Este teu filho não é meu irmão. Ou você não é mais meu pai. E lamentavelmente, o sistema educacional nosso, há muitos filhos nossos que só recebem a nossa paternidade porque ele recebe da gente um agrado. O pai dá isso, o pai dá aquilo, o pai dá aquilo outro. E no dia que ele tem um não, o chilique está feito, ele se joga no chão e acabou. Não existe mais a linha da honra e o do respeito. Aí o texto continua dizendo que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o interessante é que quem sabe o que o filho mais novo fez com o dinheiro é o filho mais velho que ficou em casa. Claro que ele tinha um grupo de WhatsApp na época. Aí o menino tava rodando lá e o pessoal, olha, seu irmão tá aqui na luz vermelha tal. Ah, não sei onde é não, mas... Não. É mais ou menos isso. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque o teu irmão estava morto. Quando foi que esse menino morreu? Quando ele pediu a herança. Desonra, só é filho quem honra. Quando foi que o menino morreu? Quando ele pediu a herança. E quando foi que o mais velho morreu? Quando ele recebeu a dele. Então, se esse teu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. A beleza do capítulo 15 de Lucas é que o texto cala. E é aqui que nós entramos. Ele estava morto, reviveu. Ele se arrependeu. Ele foi lá, gastou, fez o que fez, perfeito. Ele se arrependeu. Você até parece que não fez exatamente o que ele fez.
Mas você também está morto, filho. Você já deixou muito bem claro que você não é filho. E sejamos francos e honestos. E se nós fôssemos um pouco mais honestos, nós ia colocar o joelho no chão agora, pedir perdão para Deus de novo e fazer uma nova confissão de fé, que essa seria válida mais. As nossas atitudes não honram nosso Deus como Pai. Os nossos pensamentos não honram nosso Deus como Pai. Nós não somos filho desse Deus extraordinário e maravilhoso. E aí? Esse menino se converteu aqui ou não? Esse menino resolveu pegar o mesmo caminho do irmão mais novo ou não? Quem é o primogênito da história agora? O que nasceu primeiro ou o que voltou para honrar o pai? O que voltou para honrar o pai. Então não diz respeito ao nascimento. Diz respeito à honra. Então, aplicando isso na nossa vida bem prática, no nosso dia a dia, os nossos erros do passado confessados, o Senhor lança perdão. E há um texto que diz que ele lança num lugar chamado Mar do Esquecimento. E eu gosto de brincar que Deus não tem uma vara de pescar que vai lá ficar pescando nosso pecado para mostrar na nossa cara. Ele perdoa mesmo, ele abre mão disso. O problema é que muitos de nós nos comportamos como esse menino. Arrogantes, presunçosos, tupetudos. Achamos que não precisamos ser ensinados, que não precisamos ser redarguidos, que não precisamos ser orientados. Achamos que na nossa condição tudo basta, tudo serve. O simples fato de a gente estar obedecendo um mandamento. Só porque a gente cumpre um versículo de toda a Bíblia, nós somos os melhores e maiores cristãos da face da terra. Só porque nós conhecemos 2 versículos, que nós vamos na igreja todo domingo, nós estamos muito além, acima da média, como diria aquele cantor que já tem tempo que eu não falo nele. Mas a nossa vida precisa mudar. E muito. A nossa vida precisa mudar e muito. Nós temos uma linguona para poder acusar o que o outro fez, não reconhecemos o que fazemos. Nós temos olhos e ouvidos para poder ficar sabendo onde é que os pés do outro andam caindo. E talvez, quando o pé do outro caia, foi até nós que colocamos a pedrinha lá para ele poder cair, só para a gente falar, eu disse que ia acontecer. Então nós temos essa habilidade, essa facilidade, esse contexto de informação, mas isso nunca chega dentro do campo do nosso arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. A nossa vida está boa somente aos nossos olhos. Arrependam-se. O nosso cristianismo é bom somente aos nossos sentimentos. Arrependam-se. As coisas estão mais ou menos só porque é só nós que achamos isso, mas nós necessitamos desesperadamente de um arrependimento profundo em Deus, para que o nome dele possa ser honrado e glorificado, como eu tenho insistido em falar. Não dá para a gente continuar do jeito, da forma que nós estamos. Não dá para a gente verdadeiramente ser filhos com o nível de desonra que nós temos a Deus. Você ainda consegue orar? Você tem uma vida prática de jejum? As Escrituras é um lugar onde você lê a Bíblia? Ou você é distraído, igual o meu neto que a gente está ministrando? Ele está brincando com um papelzinho na mão, não está nem prestando atenção no que a gente está falando. Foi boa essa, né? Nós precisamos aprender a honrar. Nós necessitamos entrar nesse lugar de honra. É isso que vai nos fazer sermos filhos de Deus. E é só a partir desse ponto que nós vamos ter acesso a isso. E tudo que nós recebemos de Deus, nós necessitamos aplicar isso de modo que todos em nossa volta possam ser impactados com nossos dons, com a nossa oração, com o nosso jejum, com tudo que nós fazemos para Deus. Amém? Amém? Pai, nós queremos te louvar, agradecer, bendizer o seu santo nome. Honra, glória e louvor, domínio, poder e majestade são dados a Ti hoje e eternamente. Obrigado por mais essa palavra. Nos ensina, Pai, no decorrer dessa noite a chegar a um lugar de profundo arrependimento em Ti. Pai, nos coloca o nosso coração, Pai, contrito a Ti, Pai, compungido a Ti. Nós não queremos, Pai, andar nas sendas do pecado do qual nós estamos. Muitas das vezes nós não temos força, não temos coragem para poder confessar. Nós não temos coragem de colocar nem isso diante de Ti, mas nós Te pedimos, Pai, nos devolva a esse lugar de filhos, para que o Teu nome venha a ser honrado e glorificado mais e mais, para que a nossa vida, Pai, possa corresponder à Tua palavra, para que, em verdade, Pai, nós possamos receber de Ti herança e que o Teu nome venha a ser celebrado cada vez mais na nossa vida. Nós oramos pela vida dos nossos irmãos e amigos irmãos, em particular, a vida do nosso irmão Paulo e a sua casa. Pedimos que Tu abençoe e os prospere mais e mais para a glória do Teu santo nome, e que cada família aqui representada, Pai, venha receber mais e mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.